Então, olá pessoal, hoje vou iniciar o guia de como manter um gecko leopardo. Como são várias temáticas que eu quero abordar e de uma forma mais profunda, eu vou fazer várias partes. Esta primeira parte vou abordar a anatomia do gecko leopardo, o terrário para o gecko leopardo e depois o aquecimento. E depois mais tarde vou falar sobre a suplementação e outras temáticas que são necessárias abordar. Bem-vindos ao canal Adarte Geeks. Não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar um gosto e de partilhar o vídeo. Não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter. E vamos então começar o guia de como manter um gecko leopardo. Vamos começar então o guia como manter um gecko leopardo. Em primeiro lugar, os geckos leopardo, ou pelo nome científico Eublepharis macularius, são geckos terrestres dos poucos que conseguem vocalizar. Os geckos leopardo são dos poucos geckos que possuem pálpebras. Estes lagartos têm várias subespécies que habitam a zona do sul da Ásia, o Afeganistão, o Paquistão e o noroeste da Índia. O habitat dos geckos leopardo é o deserto rochoso e não as zonas áridas do deserto. É um animal noturno, perceptível pelas pupilas verticais que apresenta, característica relacionada com animais noturnos ou crepusculares. Estes animais apresentam uma língua curta e bifurcada que utilizam para cheirar. A língua bifurcada permite determinar de que lado provêm os cheiros. Podem ver-se também na lateral da cabeça dois buracos que correspondem aos ouvidos. Os geckos leopardo apresentam ainda uma cauda volumosa onde guardam reservas de gordura e que nos permite determinar o estado de saúde do animal. Esta cauda pode libertar-se se o animal se sentir ameaçado, voltando a regenerar, mas nunca voltando a ficar igual à cauda original. Tal como outros lagartos, os geckos leopardo regulam a temperatura corporal conforme o ambiente onde estão inseridos. Os geckos leopardo medem cerca de 20-25 cm em adultos e têm uma esperança média de vida de cerca de 10 anos, com os machos a viver mais do que as fêmeas. É possível sexar visualmente um gecko leopardo a partir dos 3 a 4 meses de idade, e olhando para a zona da cloaca. Os machos apresentam duas saliências, que é o hemipénis, e apresentam os poros perianais bem salientes, enquanto as fêmeas têm ausência de ambos. Relativamente a manter grupos de geckos leopardo no mesmo terrário, nunca se deve manter juntos machos. As fêmeas podem se manter juntas, no entanto é necessário haver uma monitorização constante, de forma a certificarem-se que ambas se alimentam e que não existem lutas entre as fêmeas. Por norma, a regra é manter um gecko sozinho por terrário, permitindo o controle da alimentação e evitando possíveis problemas de alojamento em grupo. Geckos novos que são adicionados a coleções já estabelecidas devem ser colocados em quarentena por pelo menos 3 meses, evitando possíveis problemas a longo prazo. Em termos de terrário, os geckos leopardo precisam de cerca de 50 litros por adulto e estamos a falar de um terrário com 40-30 cm por gecko leopardo adulto. O terrário deve ser construído de forma a ter ventilação e para tal deve usar-se algum tipo de rede no topo que permita a circulação de ar. Provavelmente já viram vários criadores a manter os animais em racks com gavetas de plástico. Esteticamente não é o mais bonito, mas isto permite que com o mesmo aquecimento se mantenham vários geckos leopardo. Em termos de área, é relativamente a mesma área de um terrário em vidro, mas remodelado de forma a ser fisicamente possível manter vários animais num sítio só. No terrário do gecko leopardo devem constar 3 taças, uma para a água, outra para a comida e outra para a suplementação. Este último ponto vou abordar num vídeo específico, onde vou tratar toda a suplementação necessária para os geckos leopardo.
Para além das taças, deve utilizar-se uma toca úmida, ou seja, um recipiente fechado com apenas um buraco para o gecko entrar e sair e com um substrato que se mantenha úmido. Por norma é utilizado o humus de coco. Esta toca úmida vai permitir que nas alturas em que o gecko vai mudar a pele a umidade esteja alta e facilita essa muda. Atenção à utilização de pedras com pontas afiadas ou cortantes nos terrários dos geckos leopardo. Nas alturas da muda eles vão roçar-se em todos os materiais do terrário e podem cortar-se nesse tipo de material. Vamos agora abordar o aquecimento do terrário. O aquecimento deve ser feito por baixo do terrário utilizando um cabo ou uma manta térmica. Este aquecimento deve ser local, numa zona específica do terrário, permitindo que o gecko controle a sua temperatura corporal, alternando entre zonas quentes e zonas frias do terrário. Atenção a todo o tipo de material de aquecimento que não esteja ligado a um termostato, pois pode queimar o gecko leopardo. O termostato é um equipamento que permite regular a temperatura do aquecimento, ou seja, liga e desliga conforme atinge a temperatura regulada. O termostato vai ligar ao material de aquecimento e a sonda de leitura deve ser colocada na zona mais quente do terrário, que deve estar regulada para 31-32 graus Celsius. Existem vários tipos de termostatos no mercado, mas os mais conhecidos são os on-off e os de diming. Os primeiros ligam e desligam da corrente quando atingem as temperaturas, enquanto o segundo diminui e aumenta a potência para regular a temperatura. Os segundos são mais exatos em termos de máximas e mínimas, enquanto os on-off, por norma, variam cerca de 2 a 3 graus. Ambos são adequados para geckos leopardo se corretamente instalados, pois a zona quente pode variar entre os 29 e os 32 graus Celsius sem problemas. Não é importante utilizar uma luz diurna no terrário dos geckos leopardo nem lâmpadas de ultravioletas. A temperatura na zona fria deve rondar os 23 graus. Utilizando uma fonte de calor na zona quente, é comum manter a zona fria nestas temperaturas. No entanto, devem ser monitorizadas nas alturas extremas do ano, no verão e no inverno. O substrato do terrário é outro ponto que se deve ter em conta. Não devem ser utilizadas areias ou pequenas rochas como substrato para os geckos leopardo, pois estes podem ingeri-las e compactar no intestino, levando a problemas sérios. O substrato de eleição é o papel de cozinha. É fácil de limpar e a probabilidade dos geckos ingerirem o papel é muito baixa, o que minimiza assim riscos desnecessários. Para quem gosta de um habitat mais natural para os geckos, podem utilizar um substrato que não esteja solto para que possam ingerir, ou terão de ter especial atenção na altura da alimentação e alimentar o animal noutro sítio onde não possa ingerir substrato. E assim chegamos ao final da primeira parte sobre a manutenção de geckos leopardo. Não se esqueçam de subscrever o canal e de seguir as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter. Os nossos geckos disponíveis estão em dartgeckos.com, temos várias mutações disponíveis e várias idades. Espero que tenham gostado deste vídeo e até à próxima!